Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos à iniciativa de comemoração dos 5 aniversários da Aliança ODS de Portugal. Estamos aqui na mesa redonda focada nas Smart Cities. O meu nome é Walter Crisóstomo, sou o diretor de sustentabilidade do CEIA e sou embaixador do 11º ODS da Aliança ODS Portugal. Gostava de vos apresentar os nossos participantes hoje e escolhemos estes participantes e estes municípios porque realmente têm exemplos que são excepcionais no que toca a implementarem, a divulgarem toda esta dinâmica de sustentabilidade, toda a Agenda 2030 das Nações Unidas e a implementar os ODS. Por isso, convidamos 4 municípios. Começamos pelo sul, convidamos o município de Lagoa, o município também de Vila Nova de Famalicão, fomos também à zona oeste e convidamos o município de Torres Vedras e, por fim, também o município aqui da área metropolitana de Lisboa, o município da Amadora. Como vocês sabem, e as próprias Nações Unidas assim o referem, os municípios têm cada vez um papel mais determinante na implementação dos ODS. Começa-se hoje a defender muito uma estratégia de bottom-up, ou seja, partir dos municípios até ao Estado Central, numa ótica de implementação dos ODS e de criar o compromisso também de envolvimento dos cidadãos em toda esta dinâmica e todo este mecanismo de engagement e de compromisso dos cidadãos para com a sustentabilidade. E isso também está muito patente porque as próprias Nações Unidas criaram até uma iniciativa chamada SDGs, Local 2030, em que reforçam mesmo o papel das cidades nesse papel. Por isso, hoje as cidades têm um papel determinante nessa implementação e, a meu entender, esse papel de serem smarts e de poderem contribuir para a implementação dos ODS estão divididos em 3 grandes áreas. Uma primeira área, podemos referir que é uma área smart, isto é, como é que as tecnologias digitais e de Big Data podem contribuir para resolver alguns dos desafios que a nossa sociedade enfrenta, isto é, como é que a tecnologia pode ser um facilitador para construir cidades e comunidades mais sustentáveis, mas essencialmente focadas e centradas no cidadão, isto é, no ser humano. Temos outra questão muito focada na sustentabilidade ambiental, isto é, hoje em dia, tanto os países como as cidades e as comunidades pretendem alcançar a neutralidade carbónica em 2050. As reduções das emissões de carbono implicam mudanças radicais em diversos setores urbanos, nas nossas cidades, como a mobilidade, a energia, mas também, por exemplo, em consumo dos produtos e outros, como a logística. E, por fim, temos toda a temática associada à resiliência, isto é, como é que cidades inteligentes, as smart cities, devem estar preparadas para se adaptar, sobreviver e crescer diante deste stress e choques, como os desastres naturais ou estas crises pandémicas que estamos, infelizmente, a ver. Estes serão, então, alguns dos temas da nossa conversa e, começando pelo Sul, e agradecendo desde já a sua presença, perguntava ao Presidente Luís Encarnação, da Câmara Municipal de Lagoa, como é que é um exemplo que eu considero extraordinário do município, como é que a estratégia de Lagoa 2020, Cidade Sustentável, tem contribuído para a implementação dos ODS e como é que uma iniciativa como vocês desenvolveram, Pegada Ecológica, contribui para criar esse compromisso do cidadão com o município e criar todo esse ecossistema de engagement da sociedade para os vossos desafios. Muito boa tarde a todas e a todos que nos seguem neste webinar. Quero agradecer o convite e a oportunidade, cumprimentar também os meus colegas e autarcas aqui no painel, em especial, se me permitem, o meu amigo Carlos Bernardes, que não temos a oportunidade de nos ver presencialmente há já algum tempo, que a pandemia não permite, mas aqui fica um enorme abraço e a todos vocês um abraço também solidário aqui do sul do nosso país. Bem, Lagoa, eu gostava de começar por dizer que Lagoa escolheu o tema da sustentabilidade
como o seu tema motivador no ano de 2020 e decidiu prolongá-lo por 2021. E, obviamente, esta sustentabilidade nas suas três dimensões, na dimensão ambiental, na dimensão económica e na dimensão social, e, obviamente, em linha com aquilo que são os objetivos 2030 das Nações Unidas, e, portanto, dando especial relevância à questão dos ODS e todos os objetivos, os muitos objetivos subjacentes a todos eles. E começamos precisamente, e esse foi o ponto de partida para este nosso projeto, com esse protocolo para colocarmos numa área do nosso parque natural, a nossa zona ambiental de excelência, que é o sítio das Fontes, para quem conhece o Algarve, o em particular. Começamos com esse contador daquilo que é a pegada ecológica dos lagoenses no território, precisamente por forma, como dizia o Walter muito bem, de forma a envolver toda a comunidade nesta questão, nesta problemática, e também perceber quais são os objetivos e os esforços que a autarquia faz nesse sentido. De facto, esse projeto foi o ponto de partida, mas nós temos muitos outros ao nível da sustentabilidade que fomos desenvolvendo ao longo do ano de 2020 e vamos dar continuidade seguramente em 2021. Desde logo, e porque acreditamos que é na escola que tudo começa e, portanto, esta questão da sustentabilidade, mudarmos mentalidades, tem que começar com as gerações do futuro. Estamos precisamente dando muito ênfase e colocando muito o foco e trabalhando muito a questão da educação ambiental. O que fazemos por todas as escolas, os dois agrupamentos que a Lagoa tem, desenvolvendo também, não só a escola pública, mas também a escola privada. A Lagoa tem um dos colégios internacionais, há dois de grande dimensão aqui no Algarve. A Lagoa tem um que é a Nobel International School Algarve. E envolvemos também os privados e também o social em todo este projeto de educação ambiental, sensibilizando as nossas crianças e os nossos jovens para esta problemática. E ficamos muito contentes quando verificamos, por exemplo, que fomos há bem pouco tempo distinguidos por sermos um dos conselhos da região do Algarve com mais bandeiras verdes nas nossas escolas, e, portanto, é sinal de que estamos a conseguir passar a nossa mensagem a essas gerações vindouras. Eu considero que é extremamente importante e a sustentabilidade não pode, nas suas três dimensões, não pode andar desligada da questão da inovação e da questão da cidade inteligente. E por isso há aqui também um investimento grande que a autarquia faz no seu projeto da Smart City, também já iniciado há algum tempo, que vamos procurando melhorar, no sentido também, através do uso da tecnologia, contribuímos para uma gestão mais eficiente e mais eficaz dos recursos do município e dando esse input importante para tornarmos o nosso concelho mais sustentável e sempre nas suas três dimensões. O nosso projeto Smart City tem uma gênese que foi a construção de uma rede LoRa. É essa a rede da base de todo o nosso sistema Smart City, aproveitando aquilo que são os nossos depósitos, os nossos pontos elevados de distribuição de água. E já agora eu gostava de dizer que o ponto mais alto do concelho de Lagoa tem 80 metros de altitude, vai dos 0 aos 80, portanto, um concelho com uma orografia muito baixa, tendo em conta aquilo que é a realidade de todos os concelhos e de outros territórios no nosso país, mas aproveitamos precisamente os pontos mais altos do nosso concelho, onde anteriormente, no passado, foram construídos os tais depósitos para abastecer as populações e as zonas turísticas, e é a partir desses depósitos de água, estruturas elevadas, nos pontos mais altos do nosso concelho, fazemos uma cobertura de quase 95% do nosso território, em que eles vão comunicando uns com os outros e comunicam com uma central, e que permitimos assim ler e transmitir dados, informação que é extremamente importante para depois ajudar à tomada de decisões. Continuamos a fazer esse investimento e posso dar aqui 2 ou 3 exemplos. E antes de ir a essas questões da Rede LoRa, também destacar aqui uma das outras iniciativas que, em termos de sustentabilidade, consideramos extremamente importante para o município, que foi bem recentemente, e esperamos lançar a todo momento, foi a aquisição de 17 viaturas elétricas, não para aumentar pura e simplesmente a frota do município, mas para substituir, e foi esse o nosso compromisso, a aquisição dessas viaturas, para substituir um igual número, no mínimo, igual número de
da frota automóvel do município que eram alimentadas a combustível diesel. Portanto, este é também um sinal claro que queremos dar à população, dizendo que é o futuro caminho que temos que seguir. Existem já postos de carregamento para as viaturas municipais, obviamente instaladas na área do município, mas estamos também a nos prepararmos para lançarmos concursos públicos para que se possa também começar a colocar de uma forma massificada, quando possível, carregadores elétricos na área do município, dando esse sinal para que as pessoas também percebam que é por aí que temos que ir, e aqui numa lógica claramente ambiental. Mas dar aqui um exemplo de como as tecnologias e como a nossa Smart City contribui para este nosso projeto da sustentabilidade. Um dos projetos que temos, já implementados, foi, por exemplo, a colocação de 250 sensores de enchimento nas nossas ilhas ecológicas. Qual é que é o objetivo? É fazer a leitura de quando as ilhas ecológicas estão verdadeiramente cheias, dando um alerta que depois é transmitido através da rede e que chega à nossa central e que lança esse alerta para os serviços da Divisão de Serviços Públicos Essenciais, que lança, então, identifica qual é a ilha que já está cheia e lança o alerta para que os serviços possam registá-lo e começar a tomar as suas decisões e comunicar às viaturas que vão sair quais são aquelas que nem têm comunidade e aquelas que já estão em condições de poderem ser recolhidas. Isto é importante porque se houver algumas que não estão, que ainda estão abaixo da sua capacidade, se calhar a viatura que sai não precisa de ir recolhê-las, fazendo aqui claramente uma poupança de recursos energéticos, neste caso, porque não precisa se deslocar a uma determinada, até um determinado ponto de conceito para recolher o lixo num local onde ele ainda não é necessário. Este é um exemplo. Outro exemplo que posso dar foi a colocação também de sensores nos nossos jardins, junto às relvas naturais. São sensores que medem a umidade e que, por exemplo, têm a possibilidade de perceber que se existe, se chove ou se existe um nível de umidade suficiente que evita rega, então o sistema de rega automático não é acionado. E, portanto, não necessitamos estar a gastar um bem que na região do Algarve é um bem de extrema importância, que é obviamente em todo o lado, a água é vida, mas nós aqui na região temos a particularidade de ser um bem escasso e neste verão estivemos na iminência de poder ter que desagradável a surpresa de abrir o torneio e não sair água, e portanto é fundamental também dar este contributo para se poder poupar num bem que é escasso na nossa região e que é de facto necessário à vida e sobretudo à economia, porque nós vivemos essencialmente do turismo e, como devem calcular, não há turismo, nenhum turista vem para um hotel, seja em que parte for do mundo, se ao chegar abrir o torneiro e não sair água, ou se lhe disserem que só pode tomar banho entre as 5 da tarde e as 7, por exemplo. E, portanto, são aqui alguns exemplos, vou dar aqui muitos outros, por exemplo, também partilhar convosco e com aqueles todos os que nos seguem, que também uma proposta que desenvolvemos este verão, quando nos foi pedido que era necessário controlar o número de utilizadores das nossas praias, e sendo que a realidade de Lagoa são praias pequenas, na sua maioria, bonitas, muito bonitas, algumas as mais belas da Europa, premiadas por isso, eu aproveito aqui também logo para fazer esta publicidade, mas que têm essa particularidade de serem praias de pequena dimensão e, portanto, com uma grande pressão em tempo de pandemia, porque era necessário fazer esse limite e era necessário contar as pessoas. A nossa escolha foi, não pelo método que foi aplicado pela maioria da zona costeira do nosso país, que foi o sistema das bandeiras que foi instituído pela APA. Respeitamos as cores e a indicação e o princípio e o modelo, mas colocamos contadores de pessoas que contavam as pessoas que entravam na praia e retiravam as que saíam, e tínhamos a todo momento a indicação, obviamente com uma margem de erro, e é sempre nestas coisas, existe sempre, e obviamente dentro de parâmetros admissíveis, mas que tínhamos a possibilidade de saber quantas pessoas é que estavam em cada praia, e se estávamos a exceder no limite ou não, e se estávamos em bandeira verde, se estávamos em amarelo, se estávamos em vermelho. E, portanto, foi um sistema que também nos permitiu demonstrar como a questão de tecnologia pode ser importante
para nos ajudar a gerir aquilo que são os desafios que nós temos na gestão do seu dia a dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda voltaremos assim ao longo desta mesa redonda. Mas frisou aí muito bem e ilustrou aí muito bem, porque também é um destes propósitos desta plataforma, da Aliança, é podermos entre nós partilhar boas práticas e dessa forma, partilhando o conhecimento, podermos utilizá-lo e algumas delas até poderem ser explicadas em outros locais e é também um desses os objetivos desta plataforma da Aliança ODS Portugal. E como estamos a falar muito na tecnologia, e a tecnologia também virada para o cidadão, íamos para Norte e íamos até Vila Nova de Famalicão, e sendo Vila Nova de Famalicão um concelho bastante industrial, bastante industrializado, em que seguramente a tecnologia é determinante nesse concelho, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente Paulo Cunha como é que também olha para a questão da tecnologia e como é que a tecnologia pode ser um instrumento bastante útil para podermos, então, promover esta sustentabilidade e, como disse o Sr. Presidente Luís Encarnação, nesta triple bottom line, ou seja, nestas três dimensões, não só na ambiental, na questão da governance e da accountability e da transparência, mas também na questão social, ou seja, com os cidadãos. Por favor, Sr. Presidente, partilhe connosco a sua visão, a visão do seu Conselho e como é que também, então, a tecnologia tem sido um instrumento que tem ajudado a implementação da sustentabilidade no seu Conselho. Bom, boa tarde. Cumprimento aos colegas do painel. Agradeço o convite para participar nesta iniciativa, muito louvável. Também ela uma ferramenta ao serviço da boa implementação dos objetivos para os elementos sustentáveis. De facto, falar em tecnologia é hoje inegável um tema relevante, porque devemos ver toda esta revolução tecnológica que no meu conceito está muito associada à indústria 4.0, também, não só, como uma forma de nós podermos melhorar muito a nossa qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida tem que ser um elemento central neste processo, isto porque há um discurso, há uma linha discursiva convencional que normalmente é interpretada como uma linha da diversidade para a implementação de muitas dimensões da sustentabilidade, nomeadamente ambiental, a social, a económica, mas também, já agora, a democrática. E essa diversidade resulta da ideia de que ser sustentável significa ter uma perspectiva restritiva, vê-se a sustentabilidade como um travão, como um freio e, portanto, como uma forma ou uma circunstância que leva as pessoas a ter que absorver, ter que introduzir, que estão a perder alguma coisa, estão a abdicar de alguma coisa a favor de novas gerações, a favor dos outros, a favor do planeta, a favor de muitas dimensões. Esta linha discursiva que vingou durante muitos anos, felizmente tem mudado, e tem mudado para uma linha diferente, que não perdeu o realismo, mas que permite, na minha opinião, ter um maior grau de eficácia. A ideia de que ser sustentável significa abdicar de alguma coisa não é necessariamente assim. Temos é que perceber a realidade de uma forma diferente e sem falsos altruísmos ou sem abdicar de algum egoísmo muito típico no subconsciente de muitos cidadãos. Eu entendo que é perfeitamente possível, junto dessa massa da população, implementar estes ODS e ver neles como uma ferramenta que traz a cada faixa etária, a cada geração, a cada parte da sociedade, melhorias na sua condição, na sua qualidade de vida, melhorias ao nível da busca da felicidade como fim último da nossa realização. É neste enquadramento que nós aqui no Conselho vemos a implementação dos ODS e é também neste enquadramento que vemos o quão importante é a tecnologia. Falar em tecnologia significa usar um veículo facilitador para a implementação de medidas.
E, portanto, a tecnologia deve ser colocada como um instrumento, como uma ferramenta, não um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta ao serviço de múltiplos fins. E eu assisto com particular agrado, por um lado, no domínio industrial, que foi a questão concreta que me colocou, a uma enormíssima adesão às novas plataformas. Aliás, o contexto que hoje vivemos, Covid-19, a pandemia que nos afeta, tem aqui, de certa forma, uma posição de acelerador desse mesmo processo de implementação. Bom, se era preciso encontrar tónicos que estimulassem empresas, cidadãos, a aderir a ferramentas tecnológicas, bom, a esse nível, por paradoxal que pareça, nada melhor do que a pandemia que estamos a viver, porque nos compele para que o façamos, queiramos ou não, até porque em muitas circunstâncias é a única solução. Desde as vendas online até às reuniões, aos webinars, como aquele em que nos reunimos aqui, são, obviamente, disso evidente manifestação. E, portanto, as empresas no meu concelho, um concelho marcadamente industrial, um concelho orgulhosamente industrial, somos cidade têxtil de Portugal, temos uma trajetória de ligação à indústria permanente, não houve, ao longo da nossa história, nenhuma descontinuação dos processos industriais, não fizemos parte dos territórios que na década de 80 e 90 quiseram abandonar a indústria para abraçar os serviços e outras áreas. Continuamos a ser um concelho que, ao longo dos últimos 40, 50 anos, sempre apostou muito na indústria, mas nos últimos 5, 10 anos tem procurado fazer uma migração daquilo que chamamos a mão de obra intensiva para o capital intensivo. Quero com isto dizer que queremos que o nosso concelho, do ponto de vista industrial, possa ombrear com territórios e indústrias de outras latitudes a nível global, porque é esse o nosso posicionamento, e queremos, obviamente, afirmar-nos pela qualidade e pela mais-valia, gerando o máximo valor possível, desde logo, para os nossos valiosos recursos humanos. E entendemos que a melhor forma para que isso aconteça é, obviamente, através da introdução de processos tecnológicos, uma abordagem à tecnologia massificada, que permita que a generalidade das empresas, não só as grandes empresas, também as temos no Conselho, mas todas as grandes, as médias, as pequenas, as microempresas, aos empresários na individual, que todos eles tenham acesso a essas plataformas. Temos políticas municipais, desde logo o Famalicão Made in é uma ferramenta que usamos com esse propósito, que pretende persuadir as nossas estruturas empresariais a que adotem essas ferramentas do ponto de vista como uma forma uma estratégia de abordagem ao mercado. Vemos, por isso, o investimento tecnológico como um investimento seguro, com retorno e que traz longevidade aos projetos empresariais. É por isso que todo o plano de intervenção do município, da Câmara Municipal, não é um plano que fique fechado nos 4 muros do Executivo ou da própria Câmara Municipal, mas é um plano para o Conselho. Nós procuramos que a implementação dos ODS seja uma implementação no território e não na Câmara Municipal. Ou seja, entendemos que a nossa dimensão institucional enquanto autarquia local, e particularmente o órgão executivo, que é a Câmara Municipal, não pode ignorar a oportunidade que vivemos de criar condições para que todo o território possa, digamos, que beneficiar deste contexto favorável que está associado a esta verdadeira revolução tecnológica, e, portanto, muito mais do que adaptar os nossos serviços, do que criar um front desk que permita uma abordagem simplificada dos cidadãos aos serviços da Câmara Municipal. Nós queremos colocar a Câmara Municipal ao serviço da facilitação tecnológica, da smartização, se me permite usar esta expressão, de todo o território. É um pouco este o contexto em que se insere a ação do município. Mas um renovado obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vimos aqui muito nesta relação, a relação entre o município, a relação entre os parceiros privados ou outros, tendo por base toda esta dinâmica das parcerias. Nesse sentido, e indo agora até à zona do Oeste,
gostava de vos falar de um exemplo de uma Smart Cities, que é Torres Vedras, em que é reconhecida como um exemplo tanto na área da mobilidade, como na eficiência energética e, mais recentemente, na área da saúde. E pegando um bocadinho no que disse o Presidente Paulo Cunha, neste relacional com o privado, ou seja, a criação das parcerias, ou seja, até tendo por base o ODS 17, eu gostaria de saber que papel é que tem tido o município, nomeadamente o município de Torres Vedras, na dinamização destas parcerias para a implementação não só de projetos da área de Smart Cities, mas também dos ODS, e se calhar, também estando nesta situação pandémica, puxando um bocadinho, se calhar, o exemplo da área da saúde. Como é que o vosso município tem olhado para esta dinâmica? Antes de mais, boa tarde a todos os colegas de painel e aqueles que estão a assistir. Eu faço esta minha primeira intervenção muito simbólica daquilo que este ano não foi possível, que terminou, o ano 2020, chegarmos de uma forma diferente todos os colaboradores da Câmara Municipal de Torres Vedras, dos serviços municipalizados e da empresa municipal que temos, que tem a designação da empresa municipal Promo Torres, um pequeno miminho, uma caixa com produtos locais, onde efetivamente os principais projetos que estamos a desenvolver no âmbito dos ODS foi uma referência, onde tivemos a oportunidade, neste pequeno mimo, ter a possibilidade de fazer chegar os nossos produtos locais e, portanto, ter uma visão de comunidade e uma visão integrada e que todos em Torres Vedras possamos vestir a camisola dos ODS tão importante. Efetivamente são 5 anos de uma visão que eu revelo extremamente importante do ponto de vista da concepção global no âmbito da Organização das Nações Unidas, mas depois nós, localmente, os municípios e as freguesias têm um papel muito importante neste domínio. E, portanto, passar esta mensagem para a comunidade julgo ser relevante, para mais nos dias que vivemos. Partilhar convosco aquilo que tem a ver com a componente de parcerias. Eu diria que Torres Vedras tem uma experiência acumulada de parcerias de 3 décadas. Começamos com, digamos, as primeiras parcerias e elas foram internacionais em processos de germinação e, portanto, um modelo europeu foi construído há 3 décadas atrás, sensivelmente, onde tivemos a oportunidade, nesse processo evolutivo, ter, ao dia de hoje, consolidadas 3 germinações, com Villeneuve-d'Ornon há 30 anos, cidade francesa próximo de Bordeaux, na medida em que, na relação forte também com a produção vitivinícola, como é o caso de Torres Vedras, que somos o principal produtor de vinho em Portugal. E nessa dimensão, todo um desenvolvimento de ações que tem ao longo destes 30 anos, nas múltiplas dimensões, com o município de Villeneuve-d'Ornon, em França. Portanto, a primeira parceria, diria eu, que do ponto de vista institucional foi essa mesmo. Depois evoluímos e, portanto, nesse processo evolutivo, passado mais alguns anos, uma parceria com Wellington. Wellington pelas relações histórico-culturais e, portanto, a quando das invasões francesas e, portanto, efetivamente, este ano é um ano especial porque comemoramos os 210 anos das invasões francesas e, portanto, temos uma forte relação com a Inglaterra e com Wellington em particular. Depois, mais recentemente, tivemos a oportunidade de cooperar com o vizinho município de Lagoa, um bocadinho mais para a ponta de Sagres, o município de Lagos, onde o nosso padroeiro, São Gonçalo Lagos, é simultaneamente o padroeiro da cidade de Lagos e da cidade de Torres Vedras. E, portanto, foi aqui que começamos a construir uma visão global para o território, alicerçado na visão da União Europeia. A partir daí, podermos ter a oportunidade de continuar a estabelecer parcerias que são determinantes do meu ponto de vista e que têm um papel importante para os territórios.
diria que nesse âmbito, e é uma parceria muito, muito recente, desenvolvemos o ano passado com a cidade de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, não um modelo de geminação, mas um modelo de cooperação, de parceria, e culminou, por exemplo, no final do ano transato, a oferta de uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos por parte da Câmara Municipal de Torres Vedras à Câmara Municipal de Água Grande, que até aqui fazia a recolha dos resíduos na cidade com um trator. Portanto, era esse o único instrumento que eles tinham para, efetivamente, recolher os resíduos sólidos urbanos na sua cidade. Digamos que a chegada da viatura a São Tomé foi algo que jamais me irei esquecer, a felicidade do meu querido amigo Presidente da Câmara de Água Grande, em que, efetivamente, uma página se virou no processo de cooperação também dentro desse domínio. E, portanto, diria que aqui são as relações mais sólidas que temos vindo a construir, e depois também agregado também ao modelo de cooperação associativa, desde daquilo que é um referencial para todos nós enquanto autarcas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde temos feito um excelente trabalho ao longo da sua existência, e de cooperação e de partilha e de boas práticas em múltiplas dimensões. E, portanto, estou no quadro, diria, institucional. Depois passava aqui para uma vertente que eu julgo que é relevante, é podermos olhar, por exemplo, para um conjunto de organizações não governamentais que temos sido parceiros desde a primeira hora. E aqui gostaria de partilhar com todos vós algo que julgo ser relevante para Portugal e tem a ver com as parcerias com a Associação Bandeira Azul da Europa, que ao longo do tempo tem tido um processo evolutivo relevante na implementação daquilo que é a visão estratégica no âmbito dos ODS. Por um lado, alicerçado com a sua gênese, com o processo das bandeiras azuis, e portanto foi o princípio, e que para nós, Torres Vedras, tal como Lagoa, é um orgulho sermos o top 5 de bandeiras azuis em Portugal, e portanto é uma certificação extremamente importante para os territórios que têm litoral e aqueles que têm águas de interior, porque nesse processo evolutivo também a Associação Bandeira Azul da Europa começou com um processo relativamente ao litoral e águas balneares, e depois transitou também para as águas balneares de interior. E, portanto, desse ponto de vista, tem sido um parceiro incondicional. No processo evolutivo, quer as ecoescolas, quer o Eco 21, são plataformas que eu entendo de referência e que estão validadas do ponto de vista científico, e julgo que temos que olhar para essa dimensão, e que todos os municípios em Portugal deveriam estar alinhados com aquilo que são estes dois instrumentos importantíssimos de suporte àquilo que tem a ver com a atividade municipal. E, portanto, relevo aqui o facto de, ao dia de hoje, Torres Vedras ser o município em Portugal que mais ecoescolas tem e, portanto, tendo também mais ecoagrupamentos. E, portanto, tivemos a oportunidade de lançar um desafio aos agrupamentos de escolas no ano de 2017 e o nosso objetivo, efetivamente, era chegar a 2020 com o maior número de ecoescolas em Portugal, e conseguimos, e vamos continuar esse trabalho. Depois, no âmbito da plataforma Eco 21, Torres Vedras está no top 3 dos territórios sustentáveis validados pela plataforma Eco 21. Vou-me dispensar de apresentar a plataforma Eco 21, porque todos nós a conhecemos. É uma plataforma, do meu ponto de vista, fundamental no apoio à decisão e à tomada de visão integrada e estratégica para cada um dos municípios. E, portanto, nessa dimensão e numa dimensão nacional, dou aqui estes exemplos e, portanto, passava agora para um patamar institucional do ponto de vista daquilo que é a visão
internacional do território de Torres Vedras, onde estamos num conjunto de plataformas e de parcerias que são fundamentais. Por um lado, julgo de extrema importância a rede internacional das cidades educadoras. Julgo que é uma plataforma que, do ponto de vista internacional, nos dá uma dimensão que nos permite alicerçar um conjunto de projetos que são fundamentais e que são estruturais numa componente que diria que sem educação não conseguimos chegar àquilo que são os nossos desígnios enquanto territórios. E, portanto, relevo aqui este exemplo, como relevo, por exemplo, e é uma situação que eu próprio faço parte dessas mesmas organizações, uma estrutura que dá suporte à Comissão Europeia, e refiro-me nomeadamente à PAC, que dá, no âmbito da Comissão Europeia, apoio para os territórios limpos, Political Advisory Committee, do Civitas, e, portanto, que é uma organização da União Europeia, no qual eu, enquanto português, faço parte com mais 15 políticos de várias cidades europeias. E, portanto, temos um fórum que somos eleitos de 2 em 2 anos. Eu já faço parte deste fórum, vai para 4 anos, e é extremamente importante podermos estar alinhados com aquilo que são as políticas europeias e podermos fazer, digamos, aquilo que é a nossa visão na Europa e poder fazer a sua implementação nos nossos territórios. E, portanto, é um exemplo que gostaria também de partilhar com todos vós. Outro exemplo é uma plataforma não governamental, também ela internacional, que são os Green Destinations, onde eu sou embaixador para a Europa e tem a ver com a promoção dos destinos verdes. E, portanto, nessa dimensão, uma aposta muito clara na promoção do turismo sustentável. E, portanto, estou aqui a dar algumas notas daquilo que entendo ser o mais relevante que Torres Vedras tem a fazer nesse domínio. E como o Walter teve a oportunidade de lançar o desafio, a nossa experiência numa área que também entendemos que é importante para o território, estamos neste momento a construir o cluster da saúde, que vai ter a possibilidade no próximo mês de abril de ter a sua assinatura formal, a criação do cluster da saúde em Torres Vedras. Relevo de extrema importância o facto de, no processo de descentralização, digamos, da administração central para a administração local, vir à posse do município de Torres Vedras, um equipamento que foi desativado enquanto hospital no nosso território, a quando da vinda da Troika, quanta falta não fazia aquele hospital hoje, no dia que vivemos e no controle e combate da pandemia, mas quis a Troika que ele fosse encerrado. Estamos a falar de um antigo convento do século XVI e que virá à posse da Câmara Municipal de Torres Vedras no final deste mês, e em função disso o que é que fizemos foi olhar para o ativo. Foi um ativo que sempre esteve ligado à saúde, foi sanatório, foi hospital até 2015 no âmbito da rede hospitalar do Oeste, e que foi desativado. O que é que olhamos foi, na visão estratégica do município, olhar para Portugal e perceber em Portugal, na área da medicina, quem tem um posicionamento de referência. E selecionamos a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina. E no ano de 2019 tivemos a oportunidade de desenvolver um acordo de parceria com a Universidade de Medicina para aí instalar um modelo inovador que vai ter, digamos, do ponto de vista conceptual, um modelo de uma única saúde. E, portanto, com um conjunto de ações que são reveladoras daquilo que é a visão estratégica da própria Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Medicina, no sentido de que possamos construir o Health Park for a Multidisciplinar Care de Torres Vedras. E, portanto, é essa dimensão também internacional, e é nisso que nos queremos posicionar. Estamos a falar numa área construída de cerca de 13 mil metros quadrados. É um projeto extremamente ambicioso, mas eu estou convicto que vai colocar quer Torres Vedras, a região e o nosso país no mapa, naquilo que são as múltiplas dimensões deste projeto. Complementar também com o facto de
termos constituído um protocolo... Para concluir, Sr. Presidente. Eu vou mesmo concluir. Com o IPL, o Politécnico de Leiria, e neste momento estão já em obra, digamos, as instalações para poder acolher em Torres Vedras a Escola Superior de Educação, o seu polo do Politécnico de Leiria, no sentido de que possamos trazer o conhecimento para o território, poder atrair novas pessoas ao território, rejuvenescer o território através do ensino, da formação e do conhecimento, são uma das nossas prioridades alicerçadas naquilo que é a nossa visão estratégica de atração de talento ao território através do eixo da saúde. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como vimos, é determinante então toda esta dinâmica de parcerias e são importantes até para a construção de projetos, mas também ser Smart Cities e de acordo também com o próprio objetivo, significa também termos uma cidade que ela própria promove a mobilidade sustentável, promove a sua descarbonização. Nesse sentido, resolvemos convidar a Câmara Municipal da Amadora, porque é uma grande referência em projetos e iniciativas que está a desenvolver, que estão a contribuir para isso mesmo, para a sua descarbonização, e sendo a mobilidade algo tão importante para as cidades, mas neste caso concreto para a cidade da Amadora, eu gostaria de perguntar ao Sr. Vereador Agostinho Marques, e ainda por cima uma pessoa que conhece bem o poder local, porque até já foi presidente de junta, freguesia, como é que é isto de fazer a descarbonização, como é que é isto de implementar uma mobilidade sustentável numa cidade como a Amadora e como é que é isto de envolver os cidadãos em todo este processo, Sr. Vereador? Muito obrigado pelo convite à Aliança ODS Portugal. Um cumprimento muito particular ao Sr. Presidente de Câmara, Sr. Presidente da Câmara da Amadora, a quem foi elegido o convite, não pode estar presente, e delegou em mim aqui a presença. Portanto, uma saudação muito particular, Sr. Presidente da Câmara de Lagoa, Torres Vedras e também de Vila Nova de Famalicão. Para o Walter também, uma saudação muito especial. Bom, relativamente à questão que me coloca da descarbonização da Amadora, vamos lá, hoje, a Amadora de hoje não é a Amadora que era há 20 anos atrás, obviamente. Hoje a Amadora moderna é um território, enfim, pequeno, sempre foi, 24 km quadrados, densamente povoado, sempre foi também, portanto, tem 180 mil habitantes, portanto, vamos ver qual é a densidade, digamos, a melhor densidade do país, mas é hoje um território, de facto, moderno. Tem fibra óptica praticamente em todo o território, tem Wi-Fi, enfim, nos parques urbanos e também em todos os equipamentos municipais e praticamente cobre todo o território. Temos também, portanto, renovados uma play de equipamentos na área social, quer na parte de sanidade, quer também naquilo que é a educação de equipamentos escolares. E, portanto, a Amadora de hoje, e temos relativamente mesmo a descarbonização, tem a ver com o quê? Temos hoje um metropolitano. Para evitar as acessibilidades de hoje na Amadora, há 20 anos, a Amadora é uma cidade bloqueada. Portanto, toda ela, de facto, cercada de bairros degradados, e, portanto, a descarbonização começou logo por aí. De facto, atacar essa chaga social e, com isso, de facto, evitar o problema que havia relativamente, digamos, à pobreza que estava associada à própria carbonização. Obviamente que hoje, com a fluidez que nós temos, não só, enfim, na parte automóvel, mas sobretudo na parte metropolitana, e há um projeto, obviamente, sendo nós o território que está na primeira linha da cintura de Lisboa, temos coordenado os nossos projetos na área metropolitana e com os territórios vizinhos, nomeadamente, portanto, prevê-se de facto métodos de superfície, é um projeto que vai de Algés, vai até Odivelas. Portanto, é de facto um forte contributo que foi implementado para a descarbonização da parte do que diz respeito à mobilidade. Mas, como digo, hoje a Amadora, de facto, é um território moderno que atrai, digamos, equipamentos com muita qualidade, sobretudo no setor empresarial, mas importa referir qual foi o ponto. Há 20 anos nós tínhamos 34 bairros degradados. 34,
E tínhamos cerca de 14% da população que vivia em bairros mais degradados. Éramos também, à época, considerada uma capital, mas a capital, enfim, quase diria, a expressão das barracas. Hoje, esta realidade está completamente alterada. E é importante, e isso é possível, ou foi possível, porque houve uma política de continuidade há 20 anos esta parte. E, portanto, aquilo que foi definido à época foi que em cada bairro, cada espaço libertado, não haveria mais construção. E, portanto, permitiu o quê? Permitiu que esses locais aparecessem zonas verdes, parques, e parques devidamente equipados, onde as pessoas pudessem fruir elas próprias, com as suas famílias, não só ao fim de semana, mas também nos tempos que tivessem disponível. E, portanto, hoje, por via dessas políticas que têm vindo adotadas, o que significa que nós estamos, a Amadora está, ou tem um rastro de espaços verdes perfeitamente alinhado com aquilo que são as boas práticas europeias, cerca de 10 metros quadrados de espaço verde por habitante. Portanto, é um número que nos orgulha. Obviamente que, dado que ainda há alguns espaços que vão ser requalificados, também aí estes laços aumentarão, embora não de forma significativa, mas aumentarão certamente. Portanto, não só nesta parte, mas sobretudo aí é um aspecto importante. Obviamente que procuramos também associar isso, as pistas cicláveis e também as pistas para as pessoas pedonais, para poderem movimentar, dado que o território é relativamente pequeno e se tiverem espaço onde possam circular, obviamente que a mobilidade é muito mais fácil. Claro que nós temos cerca de pistas de caminhada, neste momento teremos 17 km, 16 já executados, mais cerca de 1 km pouco em execução, mas prevemos mais 33, portanto vamos chegar aos 70 km de pistas, portanto fechando assim a malha de pistas, o que permite que as pessoas possam tocar com relativa facilidade, dado que a Amadora, como é óbvio, somos um território de grande proximidade. O grande capital da Amadora, eu diria que não temos, obviamente, as indústrias ainda, mas o grande capital é o grande capital humano. A Amadora começou, obviamente, como nós sabemos, com a migração das pessoas que eram para as pontes, das feiras, que começaram à procura de uma via da instalação de grandes empresas, a Alquénica, a Constapam, também outras empresas, como a Cometna e outras, também do vidro, o caso da Sotanker, que é o José Almeida, mas, obviamente, com isso, a Amadora tornou-se uma cidade de migração e hoje de migração. Nós hoje acolhemos sempre mais de centenas de comunidades. Recentemente eram 101 que estavam chegadas, e isto não é do INE, mas aquilo que foi recolhido nas escolas. 101 das comunidades, ainda há bem pouco. Portanto, somos, de facto, um território de acolhimento, foi essa a agenda da Amadora, e continua a ser, de facto, um território de acolhimento que tem múltiplas, somos um território essencialmente cultural. Daí que temos a expressão também nas filosofias que nós temos nos territórios, nomeadamente com as antigas espaços da escola, com Cabo Verde, com Tomé, com Angola, e também, obviamente, com as parcerias aqui com Granada, aqui na vizinha Espanha. Mas são junto a essas parcerias que nós, de facto, nos exprimimos e que recolhemos também, digamos, ensinamentos para que as pessoas que estão connosco possam ser devidamente acolhidas, nós possamos prestar um bom serviço à comunidade, e é essa, de facto, a nossa grande preocupação. Mas, obviamente, que não podemos também esquecer, dentro daquilo que é, digamos, há uma Smart City, que é uma cidade sustentável, mas, sobretudo, tendo no centro as pessoas. Obviamente, as pessoas têm a ver com o aspecto económico, têm a ver com o aspecto ambiental, obviamente, mas não podemos também deixar de lembrar o aspecto cultural. É um aspecto importantíssimo, sobretudo em termos de pandemia, é um aspecto central. Obviamente que a Amadora hoje tem não só a oferta cultural, que está, entre aspas, neste momento está em comas,
porque as questões são o que são, mas temos, de facto, equipamentos de muita qualidade e que permanentemente estão ao serviço das pessoas. Portanto, é nesse mix que nós servimos as pessoas e aquelas que nos procuram. Obviamente que neste momento, com a libertação dos espaços que nós temos, dos bairros, temos só cerca de 3 bairros para realojar, obviamente que os desafios são enormes, realmente na manutenção dessas habitações. Nós temos investimento neste momento em cursos de reabilitação, cerca de 7 milhões de euros nos bairros municipais, onde temos, de facto, 2.200 agregados, onde é preciso, de facto, prestar atenção para além de outros agregados dispersos por outros municípios. Portanto, é uma atenção permanente nas pessoas. Foi sempre, aliás, os primeiros 4 ODS enfim, que estão consignados, que é, eu passo a citar, erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e qualidade e educação de qualidade, são, de facto, as traves de mestres da atuação municipal ao longo, pelo menos, destes 20 anos. E poderão continuar a ser. Portanto, requalificar, quer, digamos, os equipamentos urbanos, quer também o espaço de acolhimento das pessoas, e, portanto, num processo contínuo e também tendo em linha de conta, de facto, um aspecto tecnológico e um aspecto central. Eu queria chamar a atenção, o facto de nós termos fibra óptica permite-nos a curto prazo, de facto, também na recolha dos lixões urbanos, de facto, fazer uma gestão muito mais equilibrada e poupando energia por aí, porque permite-nos, de facto, perceber como é que estão os contentores, estão feios, estão cheios, não estão. Portanto, é um aspecto que achamos que é primordial, para além dos aspectos, em termos relacionados com regras, espaços verdes, e, portanto, nós temos um prémio neste domínio, mas são aspectos que estão generalizados a nível do país e que a Amadora, de facto, acompanha neste aspecto, sempre tendo atenção que as pessoas estão no centro das nossas preocupações. Muito obrigado, Sr. Vereador. O tempo passa a correr, estamos aqui, mas eu ainda gostaria de ouvir os nossos jogadores aqui mais com matemática, e uma temática muito focada na questão da resiliência e tendo em conta toda esta temática que estamos a viver e como é que uma Smart Cities pode ajudar toda esta dinâmica. Contudo, há aqui 4 grandes ideias que eu gostaria já de partilhar e que saíram muito das vossas intervenções. Foi muito a questão do foco no cidadão, toda a questão da democratização, que acho bastante relevante, a temática da democratização, isto é, o acesso a todo o cidadão, dos serviços e de todos poderem usufruir de toda a evolução tecnológica. A temática das parcerias também determinante, ou seja, este caminho não é um caminho que se faz sozinho, é um caminho que se faz acompanhado, e toda esta dinâmica do social, da comunidade, da proximidade, também são ideias que também contribuem para criarmos, então, uma Smart Cities. Tendo em conta o tempo, eu pedi agora aos meus oradores que fossem bastante breves, ou seja, entre 1 minuto e 2 minutos de intervenção, e gostava de colocar, e até estamos a passar este momento e podermos aproveitar esta oportunidade, que é um bocadinho... Nós hoje temos todo este desafio da resiliência, todo este desafio de desastres naturais, temos esta situação pandémica e consequências não só do ponto de vista de saúde, mas também social, perda de empregos. Como é que uma Smart City pode ajudar a combater esta situação? Até porque nos relatórios mais recentes, tanto da OMS como da World Health Organization, apontam que os municípios, as regiões têm cada vez mais um papel determinante na ajuda ao combate a este flagelo. Então, alterando aqui um bocadinho a ordem, eu começaria então pelo Presidente Paulo Cunha. Como é que Famalicão está a ajudar os seus municípios nesta situação e como é que então, na sua visão, como é que uma Smart Cities também pode contribuir para este combate e como é que se pode preparar um município a ser mais resiliente? Bom, de facto, hoje a dimensão local tem ganho uma notoriedade e um espaço
que não tivera no passado. Nós passámos de uma Europa dos países para uma Europa das regiões e hoje é uma Europa das cidades. Portanto, a dimensão da célula, aliás, a força, a preponderância da célula território mais com menor dimensão à escala das cidades e dos concelhos tem ganho preponderância. Por outro lado, fala-se cada vez mais também em localização. É uma expressão que aprendemos, ou temos aprendido ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, evidencia que há muitas ambições globais que cumprem importantes etapas na dimensão local. A ideia clássica, por exemplo, as alterações climáticas, se fosse um tema que só interessasse ser abordado à escala global, à escala europeia, hoje é um tema que é abordado à escala do concelho e à escala da freguesia quase. E, portanto, há uma percepção grande de que todos os contributos que possamos dar localmente tenham um reflexo muito importante e somados são contributos relevantes para que o processo coletivo seja bem sucedido. O que está a acontecer com a pandemia que estamos a viver é mais um desses exemplos. Há hoje uma percepção muito rigorosa, por exemplo, no caso de Portugal, que a eficácia de diplomas legais, como aqueles que se têm sucedido ao longo das últimas semanas, e meses até, depende muito dos contributos locais, depende muito do que se faz localmente, depende muito daquilo que as estruturas locais, nomeadamente os municípios, as freguesias, podem fazer. A dimensão de cidade inteligente também tem aqui um contributo, pode dar aqui um contributo muito importante. Como há pouco acabei por dizer, o que está a acontecer nos empurra-nos para o uso das tecnologias. Eu acho que nós todos devemos aproveitar este contexto de oportunidade, porque todas as crises encerram em si contexto de oportunidade, para que possamos acelerar este caminho no sentido da criação deste conceito de cidade inteligente, de cidade próxima, de cidade a um clique, de cidade digital, de cidade à distância, do uso de ferramentas. E, portanto, o combate à pandemia, por um lado, impediu-nos, afastou-nos do modelo convencional de interação, de relacionamento, por outro lado, empurrou-nos para esta solução digital, mas se pensarmos bem, nós queríamos esta solução digital. Se este webinar estivesse a acontecer sem pandemia, a nossa intervenção não era muito diferente. O conteúdo das intervenções talvez não fosse tão diferente quanto isso. Isso quer, de certa forma, dizer que o que está a acontecer não é por causa da pandemia. O que está a acontecer ao nível do uso de ferramentas não é por causa da pandemia, é porque nós, de facto, queremos a pandemia, é sim uma oportunidade para acelerar esse processo. Eu acho que nós, localmente, devemos processar isso e devemos aproveitar todas as oportunidades para que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo concreto do que eu tenho feito aqui no meu município. Os apoios que têm concedido na chamada fatura do ambiente, a redução de custos com água, com saneamento, com a recolha de resíduos, eu indexo sempre esses apoios a duas medidas. A primeira é da adesão à fatura eletrónica, a segunda é da adesão ao débito direto. São duas medidas que se inscrevem num leque num portfólio muito alargado de medidas num contexto de cidade inteligente. E, portanto, eu faço com que os cidadãos percepcionem que para beneficiarem de um conjunto de apoios têm que aderir a um conjunto de soluções. Mas eu já quis, antes da pandemia, que os cidadãos aderissem a estas soluções. Não tinham as ferramentas, não tinham os estímulos para o fazer. Eu agora sinto que tenho estímulos que me permitem colocar os cidadãos naquilo que é o trilho da sustentabilidade em várias dimensões. Por exemplo, estou a preparar, e será introduzida em breve, uma outra ferramenta. Nós temos aqui um conceito chamado Projeto Casa Feliz, que tem até agora apoiado obras ao nível do locado, da habitação, mas também partes comuns, e também o apoio à renda. Também subsidiamos o arrendamento de famílias carenciadas. Mas vamos abrir uma terceira vertente, que é o chamado Casa Feliz energético, ou seja, apoio ao nível da eficiência energética, ajudar as famílias que não têm condições socioeconómicas a fazer um conjunto de investimentos na sua habitação para que a fatura energética reduza. Portanto, é mais uma ferramenta que nós vamos implementar num contexto de dificuldade. Isto é visto como uma ajuda, porque vamos criar condições para que
os orçamentos familiares tenham, digamos, também uma sustentabilidade diferente, portanto, que haja uma redução dos custos, nomeadamente com a energia, mas é óbvio, o nosso grande objetivo é ambiental, o nosso grande objetivo é a poupança do ecossistema, é a pegada, portanto, nós usamos, digamos, que o argumento do orçamento familiar, no contexto de pandemia, com redução de receitas e dificuldades socioeconómicas, para conseguir um resultado de maior dimensão. É um pouco esse o enquadramento que temos procurado seguir neste contexto pandémico que vivemos. Muito obrigado. Presidente Luís Encarnação, e de forma a podermos ser mais objetivos e acelerar todo este processo, e sendo Lagoa um concelho, como todos os outros, está a ser afetado por esta pandemia, mas também porque também está ligado muito ao turismo e seguramente será uma das indústrias bastante afetadas, gostaria que nos, de forma bastante pragmática e breve, que nos pudesse ilustrar algumas das iniciativas que o município de Lagoa está a implementar no sentido de ajudar também os cidadãos nesta situação pandémica. Bem, nós, desde o início da pandemia, tivemos a preocupação de tomar as medidas tendentes a evitar a propagação da mesma. Medidas que, e não só tomá-las, mas também tornar essa questão evidente, porque hoje vivemos num mundo global em que é importante também a comunicação e chegar ao maior número possível de pessoas, sobretudo em destinos turísticos como o nosso, que recebe, em situações normais, gente de muitos países do mundo. E os resultados desse investimento e desse trabalho estão à vista. Recentemente, Lagoa foi distinguido pela European Best Destinations como um dos 13 destinos europeus para se viajar em 2021, para se visitar em 2021 em segurança. Também, sobretudo, por ter havido esse reconhecimento das medidas que foram tomadas pelo município, de distribuição de máscaras, de verificação das na comunicação, aproveitando aquilo que são a tecnologia e aquilo que são os meios de comunicação da autarquia, com as mensagens que são as mensagens e são as orientações do DGS, mas sempre uma preocupação constante com as pessoas e uma preocupação de azul e velocidade sobre as medidas que têm que ser tomadas e que têm que ser respeitadas para evitarmos a propagação pandémica. Foi esse o trabalho que fizemos ao longo de 2020, é esse o trabalho que vamos continuar a fazer ao longo de 2021. Estava só de terminar dizendo que em Lagoa consideramos que esta questão da Smart City e, sobretudo, a possibilidade de trabalharmos os dados e os dados nos darem a possibilidade de ajudar à decisão é decisivo para tornar as cidades mais resilientes e, por conseguinte, mais sustentáveis em todas as suas dimensões. Obrigado. Muito obrigado. Caro vereador Agostinho Marques, de forma também pedia bastante breve, e sendo amadora, e frisou isso, toda esta dinâmica social, comunidade, proximidade, de forma muito breve, o que é que o município da Amadora está também a fazer nesta situação de resiliência e de combate à pandemia? Bom, antes de mais, quer dizer, subscrevo em absoluto aquilo que os meus colegas do painel, de facto, acabam de referir, mas acrescentava umas pequenas notas. Antes de mais, devo dizer, por exemplo, a primeira vítima de Covid foi o habitante da Amadora, e que estava, inclusive, ligado principalmente a quando foi a ordenação de Estado da Amadora. Portanto, aqui, de facto, a minha homenagem a todos que faleceram para a Covid, para aqueles que faleceram, os habitantes do Partido da Amadora. Por outro lado, devo dizer o seguinte: se não tem havido, ao longo deste tempo, um investimento fortíssimo na requalificação e tudo que a habitação diz respeito, hoje teríamos, de facto, uma catástrofe. Porque a habitação é um aspecto fulcral que nós assistimos hoje, a qualidade da habitação, para a preservação, pelo menos para que a pandemia tenha reflexos muito menos gravosos do que teria noutras circunstâncias. E, portanto, o facto de terem sido tomadas as medidas, o facto de terem os bairros, até agora, talvez em tempo útil, fez com que hoje este desastre humano, esta catástrofe humana, seja, obviamente, uma catástrofe, mas é de muito menor dimensão e, portanto, enfim, alinhada perfeitamente com os padrões que estão no resto do mundo. Por outro lado, relativamente, quero dizer o seguinte, é que
temos um programa que eu requeria, onde essas questões dos investimentos na qualidade da habitação, sobretudo no isolamento, termo ao custo, que é importantíssimo para dar qualidade às habitações, é um programa que já está, digamos, em discussão, está a ser reforçado e faz com que é um programa que praticamente cobre todos os investimentos feitos e, de facto, uma grande ajuda à população. Não vou referir agora os aspectos imediatos. Sr. Vereador, agradeço imenso, mas o tempo está suficiente, que é uma grande aposta na habitação. E, the last but not the least, pedia ao Sr. Presidente Carlos Bernardes, então, e de forma muito breve, como é que Torres Vedras está a ajudar os seus municípios, como é que Torres Vedras, sendo uma cidade inteligente, tem contribuído e tem ajudado nesta situação pandémica o seu município? Eu diria que desde a primeira hora fomos o primeiro município em Portugal a acionar no dia 12 de março de 2020 o Plano Municipal de Emergência. E, portanto, nessa dimensão, nos últimos 10 meses, temos tido um trabalho de grande proximidade junto à nossa comunidade e temos que olhar para dois números de referência. Por um lado, o facto, ao nível global, já terem falecido 2 milhões de pessoas com a pandemia Covid-19. Nós vamos atingir nos próximos dias em Portugal 10 mil pessoas que irão falecer no nosso país nos próximos dias. E, portanto, são números, efetivamente, quando começamos todo este processo, jamais imaginaríamos. E, portanto, dentro dessa dimensão, desde a primeira hora que percebemos a situação que estávamos a viver e encontrar um conjunto de medidas tendentes a que possamos alicerçar a nossa visão no controle e no combate à pandemia, nomeadamente para as famílias, nomeadamente para as empresas e para todo o nosso tecido associativo. Temos um programa extraordinário para o efeito, com 45 medidas que está em implementação, e ontem mesmo reforçamos um conjunto de medidas nestas mesmas dimensões, para as famílias, para as empresas e para as nossas instituições, no sentido de que possamos cuidar de todos, sendo que, efetivamente, a pandemia vem contribuir de uma forma significativa para a transição digital e para a transição energética. Uma última palavra para dar os parabéns à Aliança ODS Portugal por este 5º aniversário, por o trabalho que têm desenvolvido. Um abraço muito especial ao meu querido amigo Luís Encarnação, mas também ao Agostinho Marques e ao Paulo Cunha e ao Walter Crisóstomo e todos aqueles que nos estiveram a assistir durante estes minutos, que já são alguns, e digamos que podemos efetivamente continuar neste trabalho, que é um trabalho que vamos ter este mês e o mês de fevereiro muito difíceis pela frente, onde os autarcas, eles também estão na primeira linha do combate e do controlo desta pandemia que assola o mundo e assola Portugal e cada um dos nossos municípios. Boa tarde a todos e a todas e muito obrigado pelo convite, foi um enorme gosto estar convosco. Muito bem, chegamos ao fim, muito ainda haveria para falarmos, mas o tempo também é escasso. Queria agradecer a todos, queria agradecer a quem nos esteve a assistir e fiquem seguros, protejam-se, porque se protegendo a vocês estão a proteger também o próximo. Muito obrigado e fiquem seguros. Muito obrigado. Protejam-se. Obrigado.